Ronquenove interrompe funeral de veterano e revela um segredo que ninguém esperava. No instante em que a bandeira foi dobrada e o silêncio pairou sobre o caixão, todos pensaram que o adeus havia sido dado. Mas então, o cão K9 avançou. Ignorou os comandos, passou entre os soldados perfilados e parou diante do túmulo. Com um olhar fixo e determinado, começou a cavar. Ninguém entendeu, até que algo emergiu da terra. E o que estava ali enterrado não era apenas memória, era a verdade que o veterano escondeu por mais de 30 anos. O céu estava tingido de tons cinzentos, como se o próprio mundo compartilhasse o luto daqueles que se reuniam naquele final de tarde. Um frio suave atravessava o ar no cemitério militar, onde as folhas dançavam com o vento em movimentos lentos, quase respeitosos. As lápides brancas se alinhavam com precisão impecável, cada uma guardando uma história de coragem. Mas naquela tarde, todos os olhos estavam voltados para um só nome, recém-gravado na pedra fria: Capitão Antônio Vasques. O silêncio era pontuado apenas pelo sussurro das roupas pesadas e pelo toque distante de um trompete que parecia vir do próprio coração do tempo. À beira da cova aberta, um adolescente de cabelos castanhos bagunçados tremia, não apenas pelo frio, mas pela dor que não sabia como conter. Gabriel, neto de Antônio, segurava uma bandeira dobrada contra o peito, os olhos marejados presos ao chão, e ao lado dele, imóvel como uma estátua de bronze, estava Bravo. O pastor belga K9 permanecia com a coluna ereta, os olhos fixos, no caixão coberto com a bandeira nacional. Seus músculos tremiam levemente, mas não por medo. Era contenção. Bravo sabia, sentia. O homem a quem ele havia jurado fidelidade até o último suspiro estava partindo. E mesmo com seu treinamento impecável, alguma parte animal, indomável, parecia prestes a ruir. Ao redor, os soldados perfilados em silêncio tinham os rostos fechados, mas muitos disfarçavam discretamente as lágrimas. O capitão Vasques não era apenas um veterano de guerra. Era uma lenda viva, herói de missões que nunca apareceram em jornais. E Bravo estava ao seu lado em cada uma delas. Gabriel olhava Bravo com um misto de dor e fascínio. Desde pequeno, ouvira as histórias das missões, a emboscada na selva colombiana, a extração impossível no Sahel, a noite em que Bravo se atirou entre o avô e uma granada. Para Gabriel, Bravo não era só um cão. Era um soldado, um amigo, um pedaço do próprio avô. O trompete cessou. O silêncio ficou ainda mais denso. Quando o caixão começou a descer, Bravo soltou um som. Não era um latido. Era quase um choro contido, um uivo interno, rouco e grave. Gabriel se ajoelhou ao lado dele, tocando seu pescoço. Ele sempre dizia que você era seu irmão, murmurou. Bravo então se deitou lentamente ao lado da cova, como se desejasse acompanhar o capitão por mais um trecho da missão. Mas ali, naquela cerimônia silenciosa, havia algo estranho, uma sensação de que algo estava por ser dito ou feito. Gabriel assentia, como se Bravo tentasse lhe contar algo que ainda não havia sido compreendido. Nos dias que seguiram o funeral, Gabriel não conseguia dormir. Bravo se recusava a comer. Ficava horas encarando a porta do antigo quarto do avô, como se esperasse por uma última ordem. Certa noite, Gabriel não resistiu. Foi até o quarto do avô, ainda intacto, com medalhas, retratos e anotações de missões no velho armário, de madeira. Bravo o seguiu. Assim que entrou, Bravo se levantou e com o focinho empurrou uma das tábuas do chão. O som oco chamou a atenção de Gabriel. Ele ajoelhou-se e, com um pouco de esforço, retirou a tábua solta. Ali, envolto em um pano velho, havia um pendrive. Dentro dele, uma carta de vídeo gravada por seu avô. Antônio, já envelhecido, falava diretamente à câmera. Gabriel, se você está vendo isso, é porque Bravo cumpriu sua última
Missão. Ele é mais do que um cão, meu neto. Ele é um guardião de segredos. Esse pendrive contém informações que só agora podem vir à tona. Uma missão que nunca foi registrada e que precisa ser revelada. Nos dias seguintes, Gabriel descobriu arquivos que descreviam uma operação que salvou dezenas de vidas civis, mas que fora encoberta para proteger acordos políticos. O avô se recusara a aceitar a omissão da verdade, e Bravo havia guardado esse segredo. Com a ajuda de um jornalista confiável, Gabriel tornou pública a história. A imprensa veio à tona. O nome do capitão Antônio Vasques ganhou nova vida, não apenas como herói de guerra, mas como homem de princípios. A repercussão foi mundial. Homenagens, reportagens, estátuas. E Bravo foi promovido póstumamente como soldado honorário. Seu nome, gravado ao lado de Antônio, ganhou uma nova lápide. Gabriel esteve presente, desta vez, em pé, com a bandeira nas mãos e o coração cheio de um orgulho que misturava saudade e gratidão. Bravo não era apenas um cão de guerra, era o elo entre passado e verdade. E naquele cemitério militar onde o vento sussurrava segredos, uma nova história havia começado. A do garoto que herdou não apenas a memória de seu avô, mas a missão de continuar o que ele começou. O vento seguia assobiando suavemente entre as lápides alinhadas, como se o próprio cemitério respirasse em luto. O céu já se tornava mais escuro, com nuvens carregadas se acumulando sobre os galhos secos das árvores que rodeavam o campo sagrado. Diante da multidão enlutada, o comandante militar ergueu o cap lentamente, em respeito, e deu um passo à frente. Seu tom de voz era firme, mas comovido. Ele falava sobre honra, bravura, sacrifício, palavras que já haviam sido ouvidas antes, mas que ali, na presença de todos, carregavam um peso diferente. O capitão Vasques não era apenas um soldado, era um símbolo, um homem que viveu e morreu com integridade, que... Foi quando aconteceu. Um estalo metálico seco cortou o ar, seguido de um som de garras contra o chão. Todos se voltaram, de repente os olhos arregalados. Bravo, o cão, até então imóvel ao lado de Gabriel, havia rompido a coleira. Por um instante, o mundo pareceu parar. Gabriel tentou alcançá-lo, mas Bravo já estava em disparada, em linha reta, determinado, como em campo de batalha. Os soldados se enrijeceram. Algumas mãos instintivamente foram aos cintos. Familiares deram um passo para trás. Era como se algo imprevisível estivesse prestes a acontecer. Mas Bravo não rosnava, não latia. Ele corria em silêncio. E então ele saltou. Com uma leveza impressionante para um animal de seu porte, Bravo atravessou o espaço entre a multidão e o caixão. O impacto de suas patas sobre a madeira soou seco, como um tambor de guerra final. Um murmúrio surpreso se espalhou pela multidão, mas ninguém se moveu, ninguém ousava interromper. Bravo então se deitou sobre o caixão. Com movimentos lentos, carregados de significado, ele encostou a cabeça entre as patas, como quem se entrega, como quem se rende ao próprio coração. Seus olhos, antes atentos e frios, agora marejavam. E então, sem aviso, Bravo uivou. Não um uivo agressivo, mas um som longo, melancólico, que parecia vir de algum lugar muito mais profundo do que o peito de um cão. Um som que carregava dor, despedida, saudade. Um som que não precisava ser traduzido. Era o grito de um coração partido. As palavras do comandante cessaram. O silêncio tomou conta, mas agora era um silêncio diferente. Um silêncio quebrado, despido, vulnerável. Gabriel se aproximou devagar, lágrimas caindo livremente pelo rosto. O garoto parou ao lado do caixão, abaixando-se e pousando a mão sobre o pelo de Bravo. O cão não se mexeu, mas seus olhos se voltaram para ele, úmidos, vivos, cheios de algo que nenhum ser humano poderia explicar. Ele te ouviu, Bravo.
sussurrou Gabriel, voz embargada. E eu também ouvi. Aquele momento, mais do que qualquer medalha ou homenagem, selou a verdadeira história do Capitão Vasques. Não nos discursos, não nas fileiras, mas ali, no vínculo eterno entre um homem e seu cão. Um vínculo que nem a morte ousava romper. Ninguém mais se mexeu por longos minutos. O trompete, antes preparado para tocar o último adeus, ficou calado. Não havia necessidade. Bravo havia falado por todos. Naquela tarde, entre as nuvens pesadas e o vento frio, ficou claro para todos. A alma do capitão não partira sozinha. Bravo, com seu último salto, havia levado consigo a parte mais pura de toda aquela história. E dali em diante, ninguém jamais veria aquele cemitério da mesma forma, porque onde quer que a brisa tocasse, ainda ecoava o uivo de um cão fiel. Bravo permanecia deitado sobre o caixão, imóvel, como se fosse parte dele. As patas recolhidas, o corpo colado à madeira, os olhos semicerrados. O uivo ainda pairava no ar, mesmo depois de cessar, reverberando na memória de todos. Ninguém sabia como reagir. Ninguém ousava tocar nele. Gabriel foi o primeiro a se mover. Com passos lentos, como se pisasse em um solo sagrado, o garoto se aproximou do cão. Os olhos vermelhos de chorar, o coração apertado, mas uma estranha paz começava a nascer ali, no meio do luto. É assim que você se despede dele, né? Sussurrou, ajoelhando-se ao lado de Bravo. Do seu jeito, colocou a mão sobre o lombo do cão, que respirava pesado. E então, pela primeira vez, desde o início da cerimônia, Gabriel falou alto, como se contasse não apenas para os presentes, mas para o mundo inteiro. Eles eram inseparáveis. Desde a primeira missão no Afeganistão, o vovô contava tudo. Para mim, como Bravo salvou ele de uma emboscada, puxando-o pelos coletes quando uma mina explodiu a poucos metros. Como eles dormiam juntos em tocas cavadas na areia, e como Bravo, uma vez, ficou 3 dias em silêncio absoluto para não denunciar a posição do pelotão. Os rostos ao redor se voltaram, uns em choque, outros emocionados. Um dos tios de Gabriel, militar de farda impecável, franziu a testa inquieto. A madrinha, enlutada, chorava discretamente. E a avó, encolhida em seu casaco escuro, olhava para Bravo como se visse um pedaço vivo do marido. Gabriel continuou com a voz embargada, mas firme. E quando o vovô foi ferido, foi Bravo quem correu até o helicóptero de resgate, guiando a equipe até ele. Ninguém conseguia se comunicar naquela confusão. Só ele. Bravo sempre soube. Ele sempre soube. Imediatamente, os flashbacks se desenrolaram na mente de todos como um filme projetado no silêncio do vento, o som abafado de tiros na selva, Bravo correndo entre arbustos com olhos atentos, o capitão caído, sangrando, enquanto o cão rosna para manter os inimigos afastados. Uma noite fria, dentro de uma trincheira improvisada, o capitão tremendo de febre, Bravo deitado, colado a ele, mantendo seu corpo aquecido com o calor do próprio corpo. O sorriso de Vasques, já envelhecido, acariciando o cão após sua aposentadoria, dizendo: "Você é mais do que soldado, Bravo, é meu irmão." A dor retornou com força, mas era uma dor misturada ao orgulho. Gabriel se levantou devagar, e nesse momento a discussão começou. "Isso tá virando um espetáculo", murmurou o tio militar. "Cães não sobem em caixões." "Não é protocolo." "Protocolo", disse a avó com voz trêmula. "Quem disse que o amor deles seguia protocolo? Ele era um oficial de alta patente." "E o Didi", insistiu o homem. "Isso é uma cerimônia solene." "E Bravo não é solene?", interrompeu Gabriel com a voz tomada de emoção. "Ele lutou mais do que muitos aqui. Quem aqui esteve ao lado do meu avô quando ele quase morreu congelado, numa missão no Cáucaso? Quem foi enterrado vivo com ele durante um desabamento no Mali?
Quem passou meses cuidando do vovô quando ele voltou da guerra com pesadelos? Silêncio. Bravo não se mexia, mas seus olhos estavam abertos agora, atentos, como se soubesse que estava sendo defendido. A discussão murchou. Aos poucos, as pessoas voltaram a olhar para ele de outro jeito. Os olhos, antes cheios de incômodo, agora se enchiam de algo diferente. Respeito. O comandante se aproximou de Gabriel, colocando a mão em seu ombro. Eu servi com seu avô e vi o que Bravo fez por ele. Se tem alguém que merece estar ali, é ele. Com essa frase, tudo mudou. A cerimônia retomou seu curso, mas com uma aura nova, mais real, mais viva. Bravo não era mais apenas um cão, era parte da história. Era a ponte viva entre o homem que partiu e os que ficaram. Enquanto a bandeira era dobrada com reverência, Gabriel olhou para o céu. As nuvens começavam a se dissipar, revelando faixas suaves de dourado no horizonte. Era como se o próprio céu reconhecesse que naquele dia o adeus não era só para um homem, era para uma dupla, uma aliança, uma alma dividida entre duas espécies. Bravo permaneceu no caixão até o último instante, até que o toque do trompete anunciou o final. E ainda assim, quando todos se retiraram, ele permaneceu sentado ao lado da lápide recém-fechada, de guarda, como se a missão ainda não tivesse terminado. Porque no fundo, talvez, não tivesse mesmo. A cerimônia se encaminhava para o fim, mas Bravo não se movia. Continuava firme, deitado sobre o caixão já lacrado, as orelhas atentas, como se estivesse esperando por algo. Gabriel, ao seu lado, acariciava seu pescoço em silêncio, respeitando o luto do amigo. Um oficial de farda cinza se aproximou, falando baixo. Precisamos encerrar. Vamos levá-lo com cuidado, tudo bem? 2 soldados se curvaram, estendendo as mãos para retirar Bravo. Mas assim que tocaram seu corpo, o cão rosnou baixinho, sem agressividade, mas com uma firmeza inquestionável. Ele não queria sair, não ainda. Calma, Bravo, disse Gabriel tentando acalmá-lo. Vai ficar tudo bem, já acabou. Mas Bravo não respondia. Estava com o focinho enterrado entre as flores que cobriam a tampa do caixão. Parecia procurar algo. E então, com um movimento suave e quase reverente, ele mordeu uma fita de cetim escura entre os arranjos e puxou delicadamente. As pétalas se moveram. As flores se abriram como um véu se desfazendo. Ali, entre o veludo e a madeira, estava uma pequena caixa de madeira escura, com entalhes antigos e discretos. Algo que ninguém ali havia notado. Um sussurro coletivo percorreu os presentes. Gabriel arregalou os olhos. Bravo recuou um passo e olhou para ele. Um olhar cheio de significado. Não era só um objeto, era uma entrega. Com mãos trêmulas, Gabriel pegou a caixa. O peso era estranho, não físico, mas simbólico, como se segurasse um segredo vivo. Ele abriu lentamente a tampa, e dentro havia 2 itens, uma medalha de campanha envelhecida, com a inscrição quase apagada pelo tempo, e uma carta dobrada com precisão militar, endereçada a Bravo. Meu Deus! Sussurrou Gabriel. Silêncio. Com dedos cuidadosos, ele desdobrou a carta. A caligrafia do avô, firme e conhecida, preenchia o papel com linhas precisas. Bravo! Se você está com essa carta, é porque eu parti. E você cumpriu sua última missão comigo, como sempre cumpriu todas as outras, com lealdade e honra. Mas ainda não acabou, meu irmão. Dentro dessa caixa está a medalha da Operação Tempestade Sombria, aquela que nunca foi reconhecida, aquela que ficou no silêncio das sombras. Eu escondi essa caixa para você encontrar, porque só você entenderia, só você lembraria. Há algo que ainda precisa ser feito, e sei que você encontrará um jeito. Confie em Gabriel, ele carrega o meu sangue e o seu coração. Até a próxima vida, soldado. Ah,
Gabriel não conseguia conter as lágrimas. Era como se o avô falasse diretamente com ele. E com Bravo. Ele levantou os olhos lentamente e encontrou-os de Bravo, brilhantes, atentos, como se também compreendesse cada palavra. "Que operação é essa?" sussurrou um dos soldados, se aproximando com cautela. "Nunca ouvimos falar dessa medalha", disse outro, tocando o metal envelhecido. A tensão mudou de natureza. O luto deu lugar à curiosidade, à inquietação. Um mistério havia sido depositado ali, bem no centro de uma cerimônia de despedida. O comandante olhou para Gabriel, sério, mas sem julgamento. "Essa carta, só você pode decidir o que fazer com ela, filho. Mas eu sei que seu avô nunca fez nada por acaso. Se ele deixou isso para o cão, é porque queria que fosse descoberto do jeito certo. E agora, parece que isso cabe a você." A família se reuniu ao redor, em silêncio, observando Gabriel segurar a caixa. O tio, que antes questionava a presença do cão, agora mantinha os olhos baixos, vencido pelo peso daquela revelação. A avó se aproximou e pousou a mão no ombro do neto. Ele sempre dizia que Bravo era mais que um companheiro. Ele dizia que Bravo guardava segredos. Gabriel olhou de volta para o caixão. O nome do avô gravado no mármore, e agora, ao lado, a caixa que parecia carregar mais do que lembranças, carregava uma missão inacabada. Ele se levantou, segurando firme a caixa. "Eu vou descobrir o que é isso. E vou terminar o que ele começou." Bravo então se ergueu, com a mesma postura de quando estava em missão. O olhar firme, o corpo alerta, como se dissesse: "Estou contigo." E naquele instante, entre lápides silenciosas e sombras alongadas pelo entardecer, não. Havia apenas despedida. Havia um novo começo, um chamado, uma promessa e a certeza de que a missão ainda estava viva. O silêncio que se seguiu à leitura da carta era diferente de todos os anteriores. Não era o silêncio do luto, nem da dúvida. Era um silêncio denso, carregado de significados não ditos, de olhares cruzados e corações acelerados. Gabriel ainda segurava a carta. As palavras do avô tremulavam em sua mente como bandeiras em meio ao vento. O papel amarelado parecia pulsar em sua mão, como se cada frase ainda estivesse sendo escrita ali, na frente de todos. Ele leu em voz alta o último parágrafo. "Bravo é mais do que um cão de guerra. Ele é o guardião de tudo que eu não pude contar. Dentro da medalha há algo que não poderia confiar a ninguém, a não ser a ele. Gabriel, se você está lendo isso, quero que cuide dele. Ele é sua missão agora, e dentro dele você encontrará respostas que nunca saíram de mim." O impacto daquelas palavras caiu como um trovão silencioso entre os presentes. A comoção se renovou. O comandante, que antes discursava sobre táticas e méritos de guerra, agora abaixava a cabeça em reverência. Os soldados, que mantinham a postura rígida, começaram a encarar Bravo com olhos diferentes. E a família se dividia entre lágrimas e espanto. Gabriel virou a medalha em suas mãos, observando os detalhes corroídos pelo tempo. Foi quando notou: havia uma pequena cavidade, quase imperceptível, no verso da condecoração. Ele pegou uma chave improvisada no bolso e, com cuidado, pressionou o fecho. Um estalido seco. A medalha se abriu. Dentro, alojado com perfeição, havia um chip minúsculo, um microdispositivo com aparência militar, protegido por uma cápsula hermética. Gabriel o segurou entre os dedos com reverência. Os olhos voltaram. A carta que explicava mais. Este chip contém registros não oficiais da Operação Tempestade Sombria. Vídeos, áudios, relatórios que nunca foram entregues. Porque a verdade nem sempre cabe dentro da burocracia, mas ela precisa sobreviver. Eu confiei esse segredo a Bravo, porque ele estava lá comigo. Ele viveu cada segundo, e agora ele está contigo. Gabriel sentiu um nó na garganta.
Seus olhos se voltaram para Bravo, que o observava com aquela expressão serena e atenta. Não era apenas um cão, era uma testemunha viva, um cofre com patas. Eu não sabia que ele tinha confiado tanto em mim, murmurou Gabriel. Sua voz se partiu. Eu achava que o vovô era forte, sim, mas distante, cheio de regras. Eu não imaginava que por trás das histórias de guerra havia tanta dor e tanta confiança. Bravo se aproximou lentamente, encostando o focinho no peito de Gabriel. Era um gesto suave, mas cheio de significado. Não precisava de palavras. Era como se dissesse: agora é com você. A avó se aproximou em silêncio e pôs a mão no ombro do neto. Ele falava de você, sabe? Dizia que te via como alguém capaz de continuar aquilo que ele nunca terminou. Não com armas, mas com verdade. O comandante respirou fundo e quebrou o silêncio. Esse chip precisa ser entregue a alguém de confiança, mas com todo o respeito, acredito que o melhor lugar para ele agora é com vocês. Bravo e Gabriel. O capitão Vasques sabia o que estava fazendo. Os olhos de todos estavam sobre eles, mas agora não era por causa do escândalo, nem por quebra de protocolo. Era por reconhecimento, respeito. Bravo, outrora apenas um cão na visão de muitos, agora era compreendido por todos como o que realmente era: um guardião, um soldado sem farda, um companheiro que carregava não só memórias, mas verdades que o mundo tentou enterrar. Gabriel fechou a medalha, segurando-a contra o peito. Depois se abaixou até o nível de Bravo. Você não é só meu agora. Você é nosso. E eu vou honrar isso, Bravo. Juro por tudo que ele foi e por tudo que você é. Enquanto os últimos raios de sol atravessavam o cemitério, iluminando discretamente o mármore frio das lápides, Gabriel caminhou até a lápide do avô e ali depositou a carta, como uma despedida, mas também como uma promessa. Bravo se sentou ao seu lado, os dois lado a lado, olhando para a pedra que marcava o fim de uma vida e o começo de uma missão. A história deles não havia terminado naquele funeral. Ela estava apenas começando. O sol já havia mergulhado no horizonte quando os soldados iniciaram o translado do corpo do capitão Vasques para o túmulo. A bandeira ainda repousava sobre o caixão e Bravo caminhava ao lado de Gabriel, como se ainda estivesse em missão. Atento, silencioso, presente. A caixa de madeira com a carta, a medalha e o chip estava firme nas mãos do neto, que a segurava, com reverência, sentindo o peso simbólico de cada passo. O silêncio do cemitério era solene, respeitoso, até que algo mudou. Do lado oposto ao cortejo, um vulto surgiu entre as árvores. Um homem alto, vestido de forma discreta, com boné e óculos escuros. Parecia um curioso qualquer, talvez um visitante tardio. Ninguém o notou de imediato, mas Bravo notou. Em frações de segundo, o cão parou abruptamente, orelhas erguidas, focinho apontado. Gabriel quase tropeçou ao perceber a mudança repentina. Bravo! Murmurou confuso. O homem acelerou os passos. Com movimentos calculados, misturando-se à pequena aglomeração de familiares, ele se aproximou por trás de Gabriel. E então, sem aviso, estendeu a mão e agarrou a caixa. O quê? Gabriel girou o corpo, tentando resistir, mas não precisou lutar. Antes mesmo que o homem desse um segundo passo, Bravo saltou. Foi um movimento limpo, rápido, treinado. As pessoas mal tiveram tempo de reagir. O som do corpo sendo derrubado ecoou pelo gramado, seguido por um grito abafado. Bravo estava sobre o homem com os dentes expostos, mas sem morder. Apenas pressionando, dominando, controlando, como foi treinado para fazer. Solte a caixa, rosnou Gabriel, a voz tomada por adrenalina e incredulidade. O homem não teve escolha. A caixa caiu ao chão, intacta. Soldados e familiares correram, criando um círculo tenso. Um dos presentes, policial de folga, sacou a arma e se aproximou com cautela. Polícia,
Levante as mãos, devagar. Bravo só recuou quando Gabriel colocou a mão em seu ombro e deu o comando. Bravo, em posição. O cão obedeceu imediatamente, voltando ao lado do neto, mas mantendo os olhos cravados no invasor. O homem foi algemado ali mesmo, ainda no chão frio, diante do túmulo aberto. "Quem é você?" questionou o comandante, aproximando-se. O silêncio do suspeito foi quebrado apenas quando a identidade começou a ser verificada pela polícia. "O nome dele é Eric Duran", informou um agente que acabara de chegar. Ex-militar. Serviu na mesma base que o capitão Vasques, nos anos 90, despedido sob suspeita de espionagem e violação de sigilo militar. Um arrepio percorreu os presentes. "Ele sabia do chip", murmurou Gabriel. "De alguma forma, ele sabia." O comandante assentiu lentamente. O capitão devia estar sendo observado. Talvez esse Duran soubesse que ele carregava segredos que jamais vieram à tona e esperava o momento certo para agir. E quase conseguiu, disse o policial. Se não fosse por Bravo. Todos se viraram para o cão, que agora estava em posição de guarda ao lado da cova. Seu olhar ainda vigilante, como se dissesse, missão ainda em curso. A tensão foi se dissolvendo aos poucos, mas o peso do que havia acabado de acontecer deixou marcas. O funeral já não era apenas um adeus, era uma encruzilhada. Ali, entre flores pisadas e suspiros contidos, ficava evidente que aquele mistério era maior do que se imaginava. Não se tratava apenas de uma operação esquecida. Tratava-se de algo que homens como Eric Duran estavam dispostos a perseguir, até mesmo em meio a um enterro. Gabriel se ajoelhou recolhendo a caixa. Olhou para Bravo com um nó na garganta. "Você me protegeu, Bravo." Como protegia ele? E então se deu conta. Tudo que seu avô havia deixado, a carta, a medalha, o chip, era só o começo. Um quebra-cabeça escondido em silêncio por décadas, guardado por um cão que jamais esqueceria. E agora, a verdade começava a rugir por entre os túmulos. O céu agora era um espelho de nuvens douradas e sombras suaves. A ameaça havia passado. Eric Duran fora levado pela polícia, algemado e em silêncio, enquanto os presentes tentavam compreender o que haviam presenciado. Mas no centro de tudo ainda estavam eles, Gabriel e Bravo. O jovem ainda segurava a caixa com a medalha e a carta. As mãos tremiam, não mais de medo, mas de emoção contida, da responsabilidade recém-assumida, da presença invisível do avô pairando ao redor. Bravo continuava ao lado dele, recusando-se a se afastar por um só instante. Seus olhos seguiam Gabriel com atenção, como se aguardasse uma nova ordem, como se compreendesse que agora o neto era o comandante. Foi quando Gabriel respirou fundo, deu um passo à frente e se dirigiu à avó, que ainda chorava em silêncio. "Posso entrar no carro um instante? Preciso pegar uma coisa dele." Minutos depois ele voltou. Agora vestia parte do uniforme militar do avô. A jaqueta bege com insígnias desbotadas no ombro, o cap envelhecido que ainda carregava o cheiro de areia e suor antigo. A roupa era um pouco grande para seu corpo, mas carregava um peso que nenhum corte sob medida jamais teria. Um burburinho suave percorreu os presentes. Gabriel se postou ao lado do túmulo fechado. Em silêncio, olhou para Bravo e ergueu o cap como o avô costumava fazer antes de cada missão. "Último patrulhamento, parceiro", disse. Bravo latiu baixo como quem compreendia perfeitamente. E então, juntos, deram o primeiro passo. Marcharam lado a lado, contornando o túmulo do capitão, com passos firmes e cadenciados. Gabriel mantinha o olhar à frente, o cap baixo, segurando a caixa contra o peito como se fosse uma relíquia sagrada. Bravo marchava ao seu lado, perfeitamente sincronizado, como nas patrulhas de guerra que um dia fizera com Vasques. O cemitério inteiro assistia em silêncio. Alguns militares bateram continência, outros levaram a mão ao peito.
Familiares choravam abertamente. E então, algo surpreendente aconteceu. Um a um, os soldados presentes começaram a acompanhar a marcha. Depois, os civis. Um círculo se formou ao redor da lápide, não de morte, mas de vida, de honra, de respeito. Quando completaram a volta, Gabriel parou diante do túmulo, colocou a caixa sobre a terra recém-lançada e se ajoelhou. Eu aceito a missão, vô, e prometo que vou continuar. Bravo então se sentou ao lado dele e ergueu o focinho para o céu. Um latido curto, firme, saiu de sua garganta. Não era lamento, era afirmação. O comandante se aproximou, com a voz embargada. Hoje, testemunhamos algo que vai muito além de uma cerimônia. Vimos a continuidade de um legado. O capitão Vasques não morreu. Ele vive em Gabriel e em Bravo. Gabriel se levantou e, com os olhos marejados, retirou o chip da caixa, segurando-o no alto para todos verem. Aqui dentro está a verdade, e nós vamos contar essa história. A multidão aplaudiu, mas foi um aplauso sutil, comovido, o tipo de aplauso que não celebra a vitória, mas honra a coragem. E naquele entardecer, enquanto o céu se despedia do sol e a brisa fria tocava os rostos em silêncio, uma coisa era certa. Bravo não era apenas um cão. Gabriel não era apenas um neto. Eles eram soldados de gerações diferentes, unidos, por algo que nenhuma guerra, nenhum tempo e nenhuma morte poderia destruir. Lealdade. E a missão acabava de começar. O silêncio era absoluto. A caixa do caixão descia lentamente, como em câmera lenta, tocando suavemente a terra escura e úmida. As cordas chiavam levemente, e as mãos dos soldados tremiam discretamente enquanto guiavam o corpo do capitão Antônio Vasques ao seu descanso final. Bravo estava ali, sentado à beira da cova, o corpo firme, mas os olhos pesados, as patas dianteiras apoiadas no chão, como se estivesse em guarda. O peito subia e descia lentamente. O cão parecia entender que aquele momento era mais do que uma cerimônia. Era o fim de uma era. Gabriel, ao lado dele, permanecia de pé. O uniforme antigo do avô ainda cobria seus ombros. Em suas mãos, a medalha. A mesma que um dia fora, dada em silêncio, guardada como segredo, e agora transformada em símbolo de legado, coragem e verdade. Os primeiros punhados de terra começaram a cair sobre o caixão. Os estalos suaves da terra se fundiam ao vento e ao sussurro das folhas nas árvores. Alguns familiares choravam baixinho, outros oravam, mas todos aguardavam algo. E então, ao fundo, o som explodiu no ar. Pá, pá, pá! A salva cerimonial. De tiros ecoou entre os túmulos, firme, cortante, cada disparo marcando o respeito àquele que partia. Ao ouvir o primeiro tiro, Bravo ergueu a cabeça. Ao segundo, ele abriu levemente a boca. E ao terceiro, ele uivou. Um uivo longo, profundo, cheio de alma. Não era de dor, era de honra, era a resposta à saudação. O som preencheu o cemitério inteiro, atravessando os corações dos presentes como uma flecha invisível. Alguns levaram as mãos à boca, outros fecharam os olhos, e ninguém se mexeu. O uivo de Bravo ecoava como um hino sem palavras. A despedida de um soldado para seu irmão de armas. Quando o som cessou, Bravo permaneceu imóvel. Seus olhos estavam voltados para o buraco agora preenchido com terra. Mas havia paz neles, uma paz estranha, serena, como se, enfim, tivesse cumprido sua última ordem. Gabriel se ajoelhou ao lado da cova. Vô, murmurou com a voz firme. Eu prometo, eu vou continuar. Vou contar sua história. Proteger o que você me confiou e cuidar do Bravo como você cuidaria. Então, com mãos delicadas, ele colocou a medalha sobre a lápide recém-cimentada, não como símbolo de morte, mas de renascimento. Bravo, exausto, deitou-se ao lado do túmulo.
a cabeça repousando sobre as patas, os olhos semiabertos, o corpo relaxado, como um sentinela que, após décadas de serviço, finalmente recebe permissão para descansar. Gabriel se sentou ao lado dele, não como dono, não como neto, mas como irmão de missão, e o cemitério, que antes carregava o peso do luto, agora brilhava com uma luz diferente. Era o brilho do silêncio honroso, da memória viva e da promessa cumprida. Bravo, o cão de guerra, Gabriel, o herdeiro da missão, e o capitão Vasquez, eterno. Ali, naquele momento, entre tiros, uivos e promessas, o mundo assistiu ao fim de uma jornada e ao nascimento de uma lenda. Dias se passaram desde o funeral. A cidade voltou ao seu ritmo. As pessoas retomaram suas rotinas. Mas, para Gabriel, nada mais era igual. Havia algo novo em seus passos, um peso doce e constante, como se carregasse o coração de outra pessoa dentro do próprio peito. Na sala de sua casa, o sol da tarde entrava filtrado pelas cortinas, iluminando um novo canto cuidadosamente montado por ele. Ali, sobre uma prateleira de madeira escura, repousava o memorial do capitão Antônio Vasquez. A carta, emoldurada com delicadeza, era o centro. Ao lado, a medalha agora limpa, reluzente, com a tampa levemente aberta, revelando o compartimento secreto. Ao redor, fotos antigas do avô em serviço, em selvas densas, desertos escaldantes, cercado por companheiros de farda, e por Bravo, sempre presente. Havia também uma moldura simples com a inscrição: "Lealdade não morre, ela se transforma em memória". Bravo agora morava ali. Oficialmente adotado por Gabriel, dormia próximo à janela, em uma cama feita com parte do antigo cobertor do avô. Já não era o mesmo cão alerta, tenso, preparado para combate, mas sim um guardião em descanso. Seu olhar agora era sereno, seus dias tranquilos. Todas as manhãs, Gabriel caminhava com ele pelo parque. E todas as noites, antes de dormir, sentava-se ao lado do memorial por alguns minutos, como quem conversava com o avô, contando os acontecimentos do dia, dividindo silêncios e saudades. Mas naquela noite em especial, ele segurou o chip da medalha entre os dedos e sussurrou: "A história vai ser contada, avô, não como uma denúncia, mas como um legado. E eu vou começar com vocês dois, você e Bravo". Bravo ergueu o olhar e se aproximou, encostando o focinho no joelho de Gabriel. Um gesto sutil, mas carregado de sentimento, como se dissesse: "Missão aprovada". Alguns heróis não usam capas, eles caminham em silêncio com patas firmes e olhos que guardam segredos. A lealdade que compartilham vai além da vida. E o amor que deixam nunca desaparece, porque onde houver um coração que ama, haverá sempre um cão que lembra. Bravo, o cão que guardava uma alma. Eles não falam com palavras, mas seus olhos dizem tudo. Os animais sentem, entendem, amam de um jeito que a gente nem sempre consegue explicar. Bravo não apenas serviu com honra, ele protegeu, ele lembrou, ele amou até o fim. Você já viveu um momento assim? Um instante em que um animal te mostrou um amor tão puro quanto esse? Conta pra gente nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas também. Se essa história te tocou, deixe seu like agora. Compartilhe com alguém especial que ama os animais como você. E inscreva-se no canal para mais histórias reais, emocionantes e inesquecíveis, que vão direto ao coração.